Pessoal, dando continuidade à segunda parte, a gente agora vai falar sobre como é feito o manejo, né? Você diagnosticou, você aprendeu, fez a profilaxia, e aí? O que você faz com essa paciente? Eu vou começar primeiro falando da hipertensão arterial crônica, porque muitas das coisas que estão escritas aqui a gente vai usar também para aquelas pacientes que têm hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia leve, tá certo? Eu até coloquei aí, são 7 coisas que a gente não pode deixar de esquecer, tá certo? Lembrando, hipertensão arterial crônica, a mulher tem níveis sustentados de pressão elevada, maior ou igual a 140 por 90, antes de 20 semanas de idade gestacional. Ou ela já se apresenta com hipertensão crônica, né? Ela já fala nas comorbidades que ela já tem isso. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem que avaliar se ela não tem uma hipertensão secundária e também se ela não tem uma lesão de órgão-alvo. Então, quais são os exames básicos que a gente tem que pedir? É sempre bom pedir TGO-TGP, a creatinina, o hemograma completo, de preferência com esfregaço periférico, mas aí no posto a gente só tem o hemograma mesmo. A proteinúria, tá certo? A proteinúria de 24 horas hoje já está sendo substituída pela relação albumina-creatinina urinária, porque é muito melhor para a gestante do que ela ficar fazendo xixi num potinho 24 horas, uma garrafa, na verdade, né? Ela faz um xixi num potinho, na mesma hora já entrega lá para o laboratório e eles fazem a análise. E também é prudente a gente pedir um eletrocardiograma e se a gente, na avaliação clínica, achar necessário pedir um eco, também pode ser solicitado, tá bom? Então, esses são os exames básicos que a gente tem que solicitar para toda paciente que chega com hipertensão crônica. Outra coisa importante também é a gente solicitar um MRPA, até para a gente afastar aquelas hipertensões do jaleco branco, mascaradas, que eu já gravei uma aula, tá certo? Sobre hipertensão arterial sistêmica no geral, e eu também já disse os conceitos disso aí que eu acabei de falar. Então, para quem quiser, pode assistir, tá na playlist de hipertensão, tá bom? Então, primeira coisa, solicitar o MRPA, tá certo? E a gente pode fazer o acompanhamento pré-natal dessa gestante semanal, se essa pressão dela não está controlada, e a orientação é fazer o pré-natal de 2 a 4 semanas, se a pressão dela está controlada, tá certo? Então, modifica um pouco os intervalos de consulta pré-natal, tá certo? Outra coisa que a gente tem que orientar para essa gestante é evitar ganho excessivo de peso na gestação. Então, é sempre bom, na primeira consulta pré-natal, caso enfermeiro, calcular, né, o IMC daquela gestante para a gente ver qual é o máximo de peso que ela pode ganhar durante a gestação. Essa parte também tem numa videoaula que eu gravei sobre pré-natal de risco habitual. Aí eu falei lá sobre os ganhos de peso, tá certo? Orientar essa gestante também a reduzir a ingesta de sódio, para manter aí uma dose máxima aí de até 2 gramas dia, tá certo? Se essa pressão dessa gestante estiver controlada, orientar a fazer exercício físico, pelo menos meia hora de caminhada de segunda a sexta, tá certo? Sobre a terapia antipertensiva, eu queria só ler com vocês esse negócio que eu coloquei centralizado, que tá até a minha cabeça aqui, ó, do outro lado, né? Esse negocinho aqui, que é, quando a paciente chegar usando as losartana da vida, os captoprios, os enalaprios da vida, o que é que a gente vai fazer? A gente vai suspender e vamos substituir a droga antipertensiva anterior. Muito importante isso, tá? Porque a gente sabe, principalmente, que os BRAS e os IECAs, eles estão relacionados a malformações fetais. Tanto que, nas recomendações das diretrizes brasileiras de hipertensão, a gente nem recomenda usar os IECAs e os BRAS para as mulheres que pretendem engravidar por conta desse risco teratogênico, tá certo? Então, substituir. E a gente vai substituir pelo quê? Hoje em dia, a primeira escolha é o nifedipino, na dose de 10 a 20 miligramas, podendo ser usada a cada 8 a 12 horas, tendo como a concentração máxima de 60 miligramas por dia. Infelizmente, nós não temos nifedipino na unidade, então a gente acaba fazendo a metildopa,
tá? Que por muito tempo foi considerada a primeira escolha, mas hoje em dia a gente coloca o nifedipino na frente. Como a gente faz a metildopa? A gente começa, o comprimido que tem na unidade é de 250 miligramas, a gente pode fazer de 2 a 4 vezes ao dia, sendo que a dose máxima é de 2 gramas dia. Na MEAC, geralmente se fazia 750 miligramas dia, e aumentando se essa paciente mantivesse níveis pressóricos persistentemente elevados, tá? Então, você pode já começar com um comprimido de 8 em 8 horas, que aí dá 750, e ficar pedindo o MRPA para ela fazer em casa e trazer, e você vê se ela mantém aí a pressão-alvo, que eu já vou falar qual é, tá? Se essa paciente chegar usando algum antihipertensivo ou até teve uma pressão isolada aí, mas você percebe que ela, mesmo sem usar a medicação, tá certo? Ela mantém uma hipotensão, e essa hipotensão ela é uma sintomática. E o que é hipotensão na gravidez? É uma pressão menor ou igual a 110 por 70. Aí, nesses casos, você pode deixar essa paciente sem medicação. Mas, habitualmente, isso não acontece, tá, gente? Habitualmente, a pressão dela sempre está alta, e aí a gente tem que fazer a metildopa, tá certo? Qual que é o alvo de pressão que a gente quer atingir? 135 por 85. A gente quer menor ou igual a isso, tá certo? Beleza. Sobre os exames que seriam interessantes a gente pedir, além dos exames laboratoriais, a recomendação da MEAC é fazer um ultrassom Doppler a partir de 28 semanas para a gente poder rastrear restrição do crescimento intrauterino. Quando é que a gente vai fazer esse ultrassom? É todo dia? Não. A periodicidade desse ultrassom ela é individualizada de acordo com a evolução clínica. Geralmente, essas ultrassom com Doppler, elas são feitas na maternidade, no qual a gente encaminhou essa gestante. Lembrando, né, gente, que síndromes hipertensivas na gestação, quaisquer que sejam, a gente vai encaminhar o pré-natal de alto risco. Mas a realidade é que, infelizmente, muitas gestantes demoram a conseguir a vaga para chegar até uma maternidade. E aí a gente vai ter que fazer essa condução na assistência básica mesmo. Por isso eu estou frisando todas essas características, porque vocês vão ver que muitas vezes vocês vão ter que se desenrolar como obstetras que fazem pré-natal de alto risco, porque infelizmente essa gestante vai conseguir chegar nessa maternidade só lá para o terceiro trimestre. Se você for deixar para só quando ela chegar na maternidade, pode o bebê, né, sofrer as consequências de, por exemplo, uma restrição do crescimento intrauterino. Para essas hipertensas crônicas, o parto, ele é programado para 39 semanas, se essa paciente não tem complicações materno-fetais e tem bom controle pressórico, tá certo? A via de parto, ela é obstétrica, ela é indicação obstétrica, tá certo? Pode ser parto normal, pode ser parto cesárea também, vai depender das condições daquela paciente no momento em que ela for ter o bebê, tá certo? Então, assim, só para frisar, quando a gente estiver diante de uma paciente hipertensa crônica, lembrando daquele pré-natal, vocês lembram que quando chegava com 41 eu encaminhava para a MEAC? Se essa paciente for hipertensa crônica e não chegar a ter o bebê com 39 semanas, a gente já encaminha com 39, tá certo? Faz uma cartinha para a maternidade escola, para ela entrar via urgência, lá eles vão realizar o parto dela. Ou então eles vão encaminhar ela para outra maternidade, tá certo? Beleza. Um outro conceito que eu queria falar para vocês é sobre a pré-eclâmpsia superajuntada. O que é a pré-eclâmpsia superajuntada? É quando você tem a pré-eclâmpsia e essa mulher já é hipertensa crônica, tá certo? Para esses casos de pré-eclâmpsia superajuntada, a recomendação da maternidade escola é fazer o corticoide entre 24 até 36 semanas e 6 dias, tá certo? E esse corticoide a gente pode escolher um dos dois, ou a betametasona ou a dexametasona. Lá na MEAC a gente usava mais a beta, porque a gente faz 12 miligramas intramuscular uma vez ao dia por 2 dias consecutivos, certo? E nesses casos de pré-eclâmpsia superajuntada, o parto ele já é um pouco mais, com idade gestacional um pouco mais reduzida, é com 37 semanas, se a pressão estiver controlada e também não tiver
ausência de lesão de órgão-alvo. Se essa paciente, durante o decorrer da gestação, apresentar PA não controlada, ou eclâmpsia, ou síndrome HELP, ou coagulação intravascular disseminada, ou descolamento prematuro de placenta, ou então edema agudo de pulmão, aí essa indicação de parto com 37 semanas, ela não é mais recomendada e aí a gente faz o parto na hora mesmo. No caso, o pessoal da obstetrícia, tá certo, gente? Lá da MEAC. Lembrando que aqui o foco é assistência básica. Mas como eu disse, muitas das vezes, dependendo até inclusive do posto que você for trabalhar, se for no interior, vai ter que conduzir, entendeu? Então é importante você ter esse conhecimento também. Pronto. Para finalizar essa parte de conduta, eu vou falar agora sobre o manejo da pré-eclâmpsia sem gravidade, tá certo? Que é aquela que é quando a mulher ela tem os níveis pressóricos maiores do que 140/90 e tem proteinúria. Ou então, aquela mulher que é hipertensa gestacional. Ela tem uma hipertensão que foi diagnosticada após 20 semanas, mas não tem proteinúria, tá certo? Nesse caso, o que a gente faz? Primeiro lugar, é sempre orientar rigorosamente sobre os sinais de gravidade da pré-eclâmpsia grave. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, dor epigástrica, dor em quadrante superior direito, escotomas, a pressão a maior ou igual a 160/110, na videoaula anterior, a gente tem que dizer para a paciente. E se ela apresentar qualquer um desses sintomas, ela tem que procurar urgente a emergência da MEAC, no caso de quem for fazer estágio no Anastácio, tá certo? E aí, como é que a gente faz? Para essas mulheres, a gente também inicia antipertensivo, se a pressão sistólica dela for maior ou igual a 140 e ou a diastólica maior ou igual a 90. As escolhas são as mesmas da hipertensa crônica. A primeira escolha é a nifedipina e a segunda escolha é a metildopa. A pressão-alvo também, 135/85, tá certo? Com relação à questão da solicitação de exames, é prudente que se solicite um ultrassom com Doppler para avaliar o índice de pulsatilidade das artérias uterinas, para descartar restrição do crescimento ultrauterino, de 2 a 4 semanas, dependendo do quadro clínico, certo? Então, teoricamente, todo mês ela teria que fazer esse ultrassom com Doppler, né? E a cardiotocografia, para quem não sabe, é uma maquinazinha que você tem duas fitinhas, uma que você coloca o sensor e a outra que você para avaliar o batimento cardíaco e a outra para avaliar se essa mulher está tendo contração uterina. Aí eles colocam isso num gráfico e a gente faz a análise. Então, essa cardiotoco, ela deveria ser feita no diagnóstico ou se indicação clínica, certo? Geralmente, quando essa mulher vai para a MEAC, nas consultas pré-natais, eles fazem a cardiotoco, tá certo? E com relação à questão da avaliação laboratorial, teoricamente, essa avaliação deveria ser quinzenal, tá certo? E o que a gente pede? A gente pede relação albumina-creatinina, hemoglobina, hematócrito, plaquetas, creatinina, TGO e LDH. Realidade do pulso, não tem jeito, tá certo? Realmente a gente pede os exames, pede a ultrassom com Doppler e aguarda o pessoal da maternidade escola, ela conseguir a vaga, seja na MEAC, seja no Hospital da Mulher, no HGF, tá certo? Para ela continuar fazendo a cardiotoco, fazendo esses ultrassons com periodicidade, tá? Mas solicitar esses exames mínimos e pelo menos pedir um ultrassom com Doppler, a gente consegue fazer. E também, principalmente, iniciar a medicação, tá certo? Isso aqui é importante, a gente vai interromper a gestação apenas se ocorrer comprometimento da vitalidade fetal ou materna, ou quando essa gestante atingir 37 semanas. Então, para o caso de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, a resolução do parto é 37 semanas, tá certo? Aqui é um fluxograma que eu tirei do protocolo da MEAC que mostra à esquerda se essa mulher tiver uma idade gestacional abaixo de 37 semanas, tá certo? E ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia sem gravidade.
A gente faz o acompanhamento ambulatorial, o controle da pressão com as medicações que eu já falei para vocês, solicita aqueles exames laboratoriais, avalia a vitalidade fetal e pode, inclusive, fazer o corticoide, tá certo? O parto dessa gestante vai ser a partir de com 37 semanas na realidade, tá certo? Ou se ela tiver algum sintoma de gravidade ou alteração laboratorial, aí a via de parto ela pode ser um pouco mais precoce, tá certo? Agora, se essa gestante tiver cuidado gestacional acima de 37 semanas, se ela mantiver uma estabilidade materno e fetal e não tiver nenhuma contraindicação para parto vaginal, a via de parto ela pode ser vaginal mesmo, ou, no caso, se ela tiver alguma contraindicação e se ela não tiver estável, a gente opta mesmo pela cesárea. Então, percebam que sim, a mulher hipertensa com síndrome hipertensiva na gestação pode fazer parto vaginal, tá bom? Aqui eu coloquei uma conduta pós-parto. Essa primeira parte aqui é mais para quando a gente for falar de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, tá certo? Mas o que eu queria deixar registrado é que se a paciente tiver hipertensão arterial crônica, depois que ela tem o bebê, a gente pode retornar o uso do antihipertensivo, tá certo? Se esse antihipertensivo não estiver contraindicado na amamentação. Aí ela pode voltar a usar, tá certo? No caso das pacientes que são hipertensas gestacionais, o que é pré-eclâmpsia leve, lembrar que elas, né, após 6 a 12 semanas pós-parto, a pressão vai voltar ao normal e aí não há necessidade de a gente ficar usando ou retornando o antihipertensivo, tá certo? Pronto, aí aqui eu vou deixar para uma próxima aula, onde eu vou falar um pouquinho sobre picos hipertensivos pós-parto, quais são as medicações que a gente usa para controlar a pressão. Essa próxima videoaula, ela vai ser mais, assim, um apanhado geral que a gente, teoricamente, não faz na assistência básica. Mas eu sei que tem muita gente aqui que vai trabalhar no interior, que vai dar plantão no interior. E aí, se você estiver no hospital, que você é o único médico, e você tem que lidar com gestante, então você tem que saber conduzir. E aí, por isso mesmo, eu vou gravar uma videoaula para quem quiser sobre as condutas hospitalares da gestante que apresenta síndrome hipertensiva. Mas a da assistência básica já finalizamos, tá bom?